Olá, 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 meus queridos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Estamos na nossa segunda etapa, que é o ensino fundamental. Esse é o nosso primeiro semestre, módulo 2, unidade 2, e essa é a nossa primeira aula dessa unidade. Essa unidade a gente vai avançar um pouquinho dos nossos estudos, lembrar algumas coisinhas e trabalhar com assuntos novos. Vamos ver qual que vai ser o nosso programa para essa unidade, que é a unidade 2 deste módulo. A tela não está funcionando. Deixa eu passar aqui, só um minuto. Aqui, foi. Prezado estudante, nessa segunda unidade, a gente vai conhecer e compreender operações de potenciação com seus elementos, interpretar, resolver e elaborar situações problema com números racionais na representação decimal, envolvendo as 4 operações fundamentais e a potenciação. Então, nossa primeira parte aí vai ser focada na potenciação, depois a gente vai falar sobre as operações com números racionais, mais precisamente os números decimais, os números com vírgula finitos, tá? A gente vai brincar um pouquinho com eles, trabalhando aí as 4 operações. Depois, a gente vai fazer o quê? A gente vai identificar, relacionar e fazer estimativas de quantidade e aproximar números para múltiplos de potência de 10 mais próxima, utilizando a potenciação e suas propriedades operatórias para compreender a leitura e escrita de números grandes e pequenos. A gente vai brincar um pouquinho aqui com aquela ideia da notação científica, tá? A gente vai entrar um pouquinho nessa esfera, falar um pouquinho dessa representação, trazer os elementos que compõem essa questão. Além disso, a gente vai aprender a descrever, interpretar e associar a localização ou a movimentação de pares ordenados ou pontos no plano cartesiano, construir figuras planas semelhantes em situação de ampliação e redução com uso de malha quadriculada, plano cartesiano ou tecnologias digitais, e também iremos analisar e descrever mudanças que ocorrem nas medidas de perímetro e área de um quadrado. Esses são os principais conteúdos que a gente vai trabalhar nessa unidade 2, tá certo? Show de bola? Então a gente começa com a potenciação. Então, o que é a potenciação? A potenciação, ela vai ser para a gente aí uma operação. Ela é uma operação matemática que representa uma multiplicação de fatores iguais. Para entender melhor o que é uma potenciação, a gente tem uma situação. A multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, onde todos os fatores são iguais. Podemos indicar esse produto de modo abreviado, como sendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 igual a 2 elevado a 4, que é igual a 16. Assim, a gente vai denominar a potência, o resultado desse produto, a base vai ser o 2, o expoente vai ser o 4. E como vai ficar isso em outras representações? Sempre que a gente tem essa base, esse expoente, está havendo uma relação entre eles. Essa relação sendo, a base é o número que se repete sempre. Qual o número que estiver disposto ali na base, ele vai ser o número que está se repetindo, ou seja, é o número que estou multiplicando ele por ele mesmo. O expoente é o número de fatores iguais, ou seja, corresponde ao número de vezes que a base se repete, ou seja, a quantidade de vezes que eu vou estar multiplicando aquele número por ele mesmo. E a potência que a gente fala aqui é o resultado dessa multiplicação. Então, quando a gente olha para a potência, a gente está olhando aí para o resultado da multiplicação. Então, quando a gente fala de potenciação, a gente está falando de uma operação matemática que trabalha com a multiplicação. E é uma multiplicação específica. Por quê? Porque é a multiplicação de um número por ele mesmo diversas vezes. Quantidade de vezes essa que a gente vai conseguir trabalhar para reduzir a representação dessa multiplicação. Então, o que seria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes, a gente consegue representar como sendo 5 elevado a 5, tá certo? Essa é a potenciação para a gente. Olha os exemplos que a gente tem aqui. O 5 elevado a 4. O 5 aqui é a nossa base e o 4 é o expoente. Então, a gente tem o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vejam que o 5 apareceu 5 vezes.
isso, o resultado dessa multiplicação vai ser 625. Veja outro valor, 3 elevado a 6. Eu tenho que o 3 é minha base e o meu 6 é o expoente. Isso está dizendo para mim que eu multipliquei o 3 por ele mesmo 6 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vejam que o 3 apareceu 6 vezes. E o resultado deste produto, que é a potência, é igual a 729. 8 elevado ao cubo. O 8 elevado ao cubo vai ser 8 vezes 8 vezes 8. Ou seja, a minha base, que é o 8, eu multipliquei ela por ela mesma 3 vezes, que é a quantidade do meu expoente. Então, foi 8 vezes 8 vezes 8, que é igual a 512. Aí a gente tem um produto entre 4, né? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, eu tenho 4 multiplicando por ele mesmo 5 vezes. Então, eu tenho 4 elevado a 5, que é igual a 1024. O 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 é o 6 multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Então, o 6 é a minha base e o 4 é o meu expoente, me dando aí a potência 1296. Então, o que a gente não pode esquecer é que usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Assim como nas propriedades nas operações que a gente já conhece, adição, multiplicação, divisão, a gente tem na potenciação algumas propriedades. E eu quero apresentar elas para vocês antes da gente encerrar a nossa aula. A gente começa com a primeira propriedade, que é a propriedade que diz que o produto das potências de mesma base, a gente vai conservar a base e somar os expoentes. Ou seja, se eu tenho um produto acontecendo e a base é a mesma ali para esses... Opa! A base é a mesma... Eu cliquei em alguma coisa aqui, gente. Só um minuto. Agora acho que vai. Quando eu tenho uma multiplicação entre duas potências, duas representações de potências, em que eu tenho a mesma base, eu posso simplificar isso apenas mantendo a base e somando os expoentes, tá certo? Outra coisa interessante é que toda vez que a gente tiver um expoente igual a 0, o resultado vai ser igual a 1. Pessoal, independente de qual seja o número, se o meu expoente é 0, minha base, independente de qualquer que seja, se eu tenho uma base com o expoente 0, o resultado dessa potência é sempre 1, tá certo? Não importa qual número que seja. Ah, é o 35 bilhões. Se ele está elevado a 0, o resultado é 1. Outra coisa legal é que quando o expoente é igual a 1, independente de qual seja o número, o meu resultado vai ser a própria base, tá certo? Eu vou ter ali a própria base como resultado, desde que o meu expoente seja o 1. Outra propriedade legal que a gente tem é a propriedade da divisão. Se eu tenho uma fração aí com potências de mesma base, atenção que eu tô dando ênfase, essas potências têm que ser de mesma base. Toda vez que tivermos essa situação, eu consigo conservar a base e subtrair os expoentes. Então, eu simplifico essa expressão apenas fazendo essa redução do expoente de 1 menos o expoente do outro número, tá? Da outra representação. Outra propriedade legal que a gente tem é a potência de potência. Toda vez que a gente tem uma potência e aí a gente tem uma potência nessa potência, a gente vai ter ali que apenas multiplicar os expoentes. Então, a base se mantém a mesma e eu apenas multiplico os expoentes. E aí uma propriedade bem legal também é que se eu tenho um produto elevado a uma potência, eu tenho que o resultado vai ser igual a cada um desses números do produto elevado àquela potência. Então, se eu tinha o A vezes o B elevado a N, eu vou ter o A elevado a N vezes o B elevado a N, tá certo? E para finalizar,
nossa última propriedade é a propriedade que diz que a multiplicação de potências de bases diferentes, desde que o expoente seja a mesma, vai ser igual ao produto entre as bases elevado àquele expoente, tá certo? Então, quando a gente está falando de potenciação, tem essas propriedadezinhas aí que são bem interessantes e que vão nortear a nossa próxima aula, tá? Então, na próxima aula eu trago algumas atividades para a gente fazer juntos, lembrando sempre dessas propriedades aqui que eu apresentei para vocês para a potenciação, tá certo? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!